Deixa eu ficar mais pra cá. Acho que agora tá. Deixa eu ver se abriu aqui no YouTube. É pra televisão que você tava gravando lá o negócio lá? Não, é uma série que vai ter no, acho que é Netflix, chamada Sweet Magnolia. Aí Ah, uma participação minha, do Luiz Fernando e do Perfeito Fortuna. legal. Realmente bem um negócio. Vou começar a querer mostrar essa raridade aqui pra você, ó. Uau, legal. Isso aqui foi achado no sebo, isso aqui, ó. Deixa eu Ah, sensacional. ver como que tá. Tem as Tá. duas faixas riscadas, né? Tem, eu perguntado isso pra você, inclusive. O que você teve essa reação quando os militares, né? O pessoal fez censura nas duas músicas aqui, né? Sim. Aí, como, tipo, foi a sua reação? Tipo, nossa, censuraram as canções, perdi um monte de tempo fazendo e os caras não quiseram dar moral É, pra mim. cara, primeiro a gente ficou chocado, porque o compacto já estava tocando muito, Você Não Soube Me Amar, e o LP a gente tinha aprontado, e era o produto principal da EMI Odeon, né, nas vendas de Natal e não sei o quê. Aí veio isso e não daria tempo da gente fazer outra master tirando essas duas músicas. Então veio a ideia da gente riscar com prego essas faixas para a gente passar a agressão que a gente estava sofrendo da nossa música, né? Passar para as pessoas assim. Então ficou um documento histórico de uma época de ditadura, de censura, uma época horrorosa. Mas o disco foi muito bem, assim. Com Isso certeza. acabou gerando uma curiosidade especial, assim, por causa dessas duas faixas. Depois saiu um compacto proibido para menores de 18 anos, era Sim, proibida a execução em rádio, tá aqui, ó. então é um disco histórico. Tá com sinal de atenção aqui. Exatamente. Nossa. Nossa, tipo, quando eu penso em rock brasileiro, o primeiro disco que vem à mente é esse aqui, que deu início, assim. Você e a Gangue 90, Blitz e a Gangue 90, eu acho que foram os percussores, com certeza. No Rio de Foi. Janeiro e em São Paulo, ainda por cima, que é É, as duas maiores capital do rock. até começou um pouquinho antes da gente, mas o estouro principal mesmo foi o compacto Você Não Soube Me Amar e esse disco aí que arrombou as portas das rádios, das gravadoras. Então foi muito Sim, bacana. com certeza. Uma coisa que eu gosto bastante da Blitz é que ela, por causa das duas presenças femininas aqui na banda, da Márcia e da Fernanda. Como que você teve a ideia de colocar duas mulheres no meio dos quatro homens, assim? Pois é, eu vim de um grupo de teatro, né? Do Asdrubal trouxe o trombone, era um grupo teatral, e a gente fazia um teatro que tinha uma energia de rock, de show, e a música que eu comecei a fazer tinha uma carga teatral forte, assim. Então, a presença das duas meninas cantando, não só os refrões, mas participando desse diálogo musical, deu uma característica especial e única na banda, assim, e encaixou como uma luva. Até hoje a gente conserva essa essa teatralidade, né? Essa possibilidade de diálogo, de falar de coisas sérias, não de uma maneira óbvia, nem panfletária, assim, de ter essa presença feminina atuante, não ficando de backing vocals lá atrás, mas elas vêm para frente, dividem os vocais comigo. Sim, depois de vocês, tem um monte de banda que utilizou as mulheres. Kid de Abelha, muito legal. Metrô foi legal também, que usou a Virginia e a Paula Toller, que era vocalista, né, da banda, enquanto os outros faziam os instrumentais, os dois homens, os homens que tinham na banda, né? E Sim, back. mas elas eram vocalistas principais, né? Sim, As meninas da Blitz, elas completam o vocal com a gente, assim. Então tem essa troca também bem forte.
Você teve uma inspiração para falar sobre da carta de amor da Dois Passos do Paraíso, da mariposa apaixonada de Guadalupe? Alguma mulher assim que falou sobre o Bea Blitz? Pois é, isso é uma história que até hoje as pessoas perguntam muito e tem muita confusão sobre isso. Na verdade, essa música a gente compôs ela lá em Recife. Eu estava com a peça de teatro lá e a gente tinha levado um trambique de uns caras e todo mundo tinha pego conjuntivite e estávamos numa casinha lá em Olinda e com muita saudade de casa, dos amigos, da namorada, da família. E aí saiu essa música. E na época a gente visitava muitas rádios para divulgar a peça. Toda cidade do interior que a gente ia na rádio para falar, olha, estamos no teatro tal, com a peça tal. E eu achava incrível o cara solitário numa salinha, mas falando para toda aquela cidade, mandando recados e tudo. Então é uma homenagem aos radialistas e essa brincadeira bem humorada, é uma coisa de ficção mesmo. Sim. Eu gosto da Blitz por causa que, por exemplo, no show do Rock in Rio em 85, o palco era bem animado, me parecia um circo. Enquanto, tipo, de outras bandas tinha uns negocinhos só, e vocês iam fazer tipo um circo lá no meio do palco lá. É, essa é uma característica bem forte da banda. A gente no Canecão, a gente botava carro no palco, no Rock in Rio também. Tinha um dublê meu que dava uns saltos mortais, assim. Tinha toda essa coisa da escola de samba pop, sabe? De apresentar um show, mas que tivesse assim a carga teatral forte de adereços em cena, de outros elementos assim para a gente passar essa coisa circense assim e ser atrativo. Sim. E era muito rígido a divisão entre o artista internacional, que na sua edição teve Queen, teve Scorpions, teve o Iron Maiden, teve o Ozzy, né? Era muito, tipo, você tinha que abrir o espaço para os caras passar, ou como que era? Tinha que Nossa, abrir o espaço, tinha que entrar no camarim, era meio absurdo assim. Mas ao mesmo tempo a gente estava tão feliz. A Blitz era a única banda que fazia show em ginásio, em estádios. Então a sim, gente sabia que a gente tinha contribuído muito para aquilo e está tocando numa aparelhagem do Queen, dividindo o palco com James Taylor, Rod Stewart, essas bandas todas, Iron Maiden, CDC, Yes. Foi um sonho, assim, mas a gente não teve muito contato com eles. A gente teve mais contato assim com a Nina Hagen, assim, por sim. exemplo, que era uma Teve um caso com o Supra, né? alemã, né? Muito legal. Personalidade feminina no Rock in Rio, teve muito artista vaiado em 85, né? O Kid de Abelha foi na primeira apresentação, o Eduardo do Seco, o Erasmo, mas vocês não, vocês eram um sucesso em 85. A gente fez sucesso. Acho que eles foram escalados em uns dias não muito Muito, favoráveis. Assim. muito difícil, né? Acho que Eduardo do Seco, acho que tinha o Iron Maiden, o Scorpions, no mesmo dia que ele, eu acho. O O Erasmo Erasmo também. foi uma pena, mas são grandes artistas e merecem respeito. Com certeza. Você não soube me amar é um retrato de alguma coisa que você teve já na sua vida? Tipo, um caso que você teve com alguma menina, ou alguma coisa que você pensou em mesmo fazer a música? Acho que sim. Acho que foi baseado em alguns casos que a gente viveu, que alguns amigos também viveram. Mas é uma história bem humorada, com um ritmo forte, pulsante atrás, um riff bem forte de guitarra. É uma crônica musical, assim, um retrato de uma época assim que até hoje a gente encontra ecos assim nas pessoas que viveram coisas parecidas. Sim. Eu gosto, a capa é muito bonita, tipo, com os personagens cartoonizados de vocês mesmo. Pois é, nessa época o rock era todo mundo de preto,
era uma coisa dark, e o Gringo, o Cardia e o Luiz Stein que bolaram essa capa porque eles acertadamente fizeram uma leitura das músicas da Blitz que tinha essa coisa de história em quadrinho, né? Sim. As letras tinham humor e essas aventuras todas. Então, eu acho que depois que as pessoas viram o clipe no Fantástico, porque o compacto simples que a gente lançou, aliás, super simples, né? Só tinha Você Não Soube Me Amar, e do outro lado eu falava nada, 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 nada. Era uma música só, mas as Sim. pessoas não sabiam quem estava cantando aquilo. E depois do clipe, eles linkaram, fizeram a ligação, né, daquelas figuras e na contramão de tudo, com muita cor e uma linguagem de quadrinhos assim. A gente lançou junto com o primeiro disco, tinha uma revistinha de história em quadrinho, tinha um álbum de figurinhas, era o Sim. pacote completo desse universo pop assim de quadrinhos, álbum e essas cores e isso aí tudo. Sim, vamos finalizar agora com a última pergunta minha, aproveitando o negócio da capa, sobre o biquíni de bolinha amarelinha, que vocês têm gravado também. Muito legal, por sinal. É uma música originalmente dos Estados Unidos, inclusive acho que a Celi Campelo gravou uma versão no Brasil, outro cantor brasileiro da época também. Eles Sim. tiveram contato para gravar essa música, que é muito boa, por sinal, só na voz de vocês. Foi uma sugestão do Máriozinho Rocha, para que nosso produtor, nosso primeiro produtor, e a gente gravou porque as meninas tinham essa graciosidade e a música é uma música bacana. Até hoje a gente toca elas. É um momento teatral no show assim bem bacana, assim. Tem um humor, né? E um ritmo bacana. A gente bota uma canção dos Novos Baianos no meio dela. Então, a gente canta Preta é Pretinha também junto com biquíni de bolinha amarelinho. Então, é uma música que a gente curte muito tocar ela e brincar com ela. Obrigado, com Deus. Obrigado pela participação aqui. Você e o Bruno Gouveia foram os caras mais ferradão que participaram aqui já. Legal. Nicolas, eu quero te perguntar, agora eu vou te perguntar. Ah, Você tem esse blog aí há muito tempo, esse podcast. podcast? O seu podcast já tem um tempo? Eu criei ele em fevereiro desse ano, só que ele era sobre cinema. Ele até agosto foi só sobre cinema. Inclusive, os episódios de cinema estão ainda no podcast. Só que a Que partir de legal. agosto eu quis trocar de conteúdo e migrei para o rock. Já entrevistei alguns cantores Que que legal. trabalham com o Cazuza, com o Renato Russo. Ah, Conta história de música, de disco. Às vezes aparece nos covers no Instagram tocando baixo também. olha aí, que legal. Pô, cinema, que maneiro, cara. Sim. Pô, muito bacana. Adorei falar com você e conversar sobre música. Um dia também a gente conversa sobre cinema, porque eu sou fanático também. Vamos ver quando tiver um show da Blitz aqui perto de Campinas, hein? Pô, volta e meia a gente está por aí. Eu sou do interior de Qual um São filme Paulo. maneiro que você curte muito? Vou pegar até a caneca aqui. Jurassic Park. Até a caneca com meu nome aqui, ó. Olha aí. Eu tenho um livro Jurassic também. Park. Jurassic Park? Sim, Jurassic Park. Legal. Steven Spielberg. Maneiro, feroz. Legal, cara. Muito obrigado mais uma vez. Desculpe aí pela Não, sem falta. problema. Imagina como que é compromisso mesmo. Pois é, pois é. Brigadão. Obrigado, com Deus. Valeu. Um abração, Nico.